Há um tempo atrás, eu fui participar de um evento numa cidade no interior de São Paulo. E na sexta-feira à noite esse evento começou e eu percebi que as pessoas que estavam participando da primeira dinâmica, cuja idade era muito próxima da minha, entre 35 e 40 anos, enquanto elas davam o seu testemunho de como tinha sido a sua semana, elas falavam com muito pesar do trabalho, falavam com muito pesar da vida, como se a vida tivesse sendo um grande peso. E eu fui o último a falar, né? E quando eu comecei a falar, eu disse assim, gente, eu não pude deixar de notar nos testemunhos de vocês que que nós somos uma geração de cansados. E quando eu falei isso, já duas moças começaram a chorar, e aí eu comecei a prestar atenção naquilo e pensar o quanto de verdade há nisso na vida de todos nós. Quanto nós não temos vivido de uma maneira cansativa, sob muitos aspectos. E mais do que isso, eu comecei a perguntar por que a gente se cansa tanto? Por que a gente está tão exausto? Por que a gente está tão sobrecarregado? Quem é que deixou chegar nesse ponto? E o que é possível fazer a respeito disso? Então eu fui para um dos livros que eu mais aprecio na Bíblia, que é o livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes, ele me dá algumas respostas. Não necessariamente aquelas que eu estou querendo ouvir. O livro de Eclesiastes é um livro ácido. Por que ácido? Porque ele nos faz olhar para a vida sem as máscaras que nós normalmente queremos colocar, sem os adornos que nós normalmente queremos colocar na vida, sem as ilusões que muitas vezes nós criamos a respeito da vida. E ele fala do lugar de alguém que viveu a vida, e viveu a vida intensamente, e curtiu intensamente a vida, e pensou profundamente a respeito da vida, e chegou a algumas conclusões a respeito delas. E sobre esse tema, então, a espiritualidade do descanso, que é, na verdade, a busca por um antídoto, não é, para esse cansaço que a gente tem chegado, eu queria meditar com vocês no texto de Eclesiastes, no capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso 24. Se puder colocar o texto. Essa é a nova versão transformadora. Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Então, resolvi comparar a sabedoria com a loucura e a insensatez, pois quem pode fazê-lo melhor que eu, o rei? Pensei, a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. O sábio vê para onde está indo, mas o tolo anda na escuridão. Apesar disso, vi que o sábio e o tolo têm o mesmo destino. Disse a mim mesmo, uma vez que terei o mesmo fim do tolo, de que vale toda a minha sabedoria? Nada disso faz sentido, pois nem o sábio, nem o tolo serão lembrados por muito tempo. Ambos morrerão e logo serão esquecidos. Por isso passei a odiar a minha vida, pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante. Nada faz sentido, é como correr atrás do vento. Passei a odiar todo o meu árduo trabalho debaixo do sol, pois deixarei para os meus sucessores tudo que me esforcei para obter. E quem pode dizer se eles serão sábios ou tolos? No entanto, terão controle sobre tudo que consegui debaixo do sol com minha habilidade e meu esforço. Isso não faz o menor sentido. Assim cheguei a me desesperar e questionei o valor de todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. Algumas pessoas trabalham com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terão de deixar o resultado de seu trabalho para alguém que não se esforçou. Isso também
não faz sentido. É uma grande tragédia. O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza, e nem mesmo à noite sua mente descansa. Nada faz sentido. Por isso concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus, pois quem pode comer ou desfrutar algo sem Ele? Paro aqui. Eclesiastes é um livro contemporâneo, precisamente por aquilo que ele não tem de necessariamente contemporâneo, ou por aquilo que ele tem de extemporâneo. A palavra extemporâneo significa aquilo que está além do seu tempo, aquilo que está além da sua época. Eclesiastes foi escrito há quase 3.000 anos atrás, por volta de 930, 970 a.C. Então é um livro muito antigo, escrito por um homem que viveu há muito tempo atrás. Mas o que ele expressa aqui, expressa mais ou menos o sentimento desse ser humano que vive nas mais diferentes épocas. E, portanto, expressa também o sentimento, a percepção, que vale muito para a nossa época. Porque ele está em busca daquilo que nós chamamos de sentido da vida. Eclesiastes é um homem desesperado. E ele vai descrever esse texto que nós lemos em diferentes momentos, esse desespero. Desesperado para entender qual é o significado de tudo isso que a gente vive. Qual é o significado da nossa vida? Qual é a razão pela qual nós vivemos a vida do modo como nós vivemos? Gastamos os nossos dias, o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos esforços, a nossa inteligência, da maneira como nós gastamos. E muitas vezes ele chega ao desespero porque, como buscador que é, Eclesiastes, o termo original, né, no hebraico é o koelê. Koelê é uma palavra difícil de traduzir porque, no fundo, ela diz respeito a alguém que ocupa um cargo público e cujo significado literal é reunir, administrar. E já foi traduzido nas mais diversas versões da Bíblia como o orador, o pregador, o questionador, o filósofo, o mestre, o professor. Mas eu gosto da expressão que o Eugene Peterson usa na tradução que ele propôs das Escrituras, chamada a Mensagem, que ele chama o Eclesiastes, o koelê, como sendo o buscador. Ele é um buscador, é alguém que está em busca. Isso significa que alguém que faz muitas perguntas sobre a vida e chega a determinadas conclusões, não chega porque essas conclusões caíram de mão beijada, né? Caíram do céu. Ele vivenciou muitas coisas e a sabedoria bíblica em Eclesiastes, a sabedoria nos livros de sabedoria em geral, nos Salmos, em Jó, em Provérbios, não tem a ver com a investigação que nós fazemos nos livros, na internet, nas bibliotecas, nos documentos, nas fontes. É uma investigação que alguém se põe a fazer enquanto está vivendo a vida, enquanto está experimentando a vida. Então, quando ele se coloca lá no começo do capítulo 1, como alguém que se pôs a investigar e a entender as coisas que se passam nessa vida, ele não se pôs a investigar e a entender através dos livros. Ele se pôs a investigar e entender através da observação da vida. Nós paramos muito pouco para observar a vida, para entender a vida. Nós paramos muito pouco para olhar para a própria maneira como nós vivemos. E ele foi esse camarada curioso de entender. Porque ele tinha um sentimento que ele descreve no capítulo 3 como
a eternidade que Deus colocou no coração do ser humano, sem que o ser humano saiba as coisas que Deus fez do princípio até o fim. Quem tem essa eternidade no coração tem um buraco enorme que nunca é preenchido com as coisas dessa vida, com as coisas transitórias, efêmeras, passageiras dessa vida. Então ele é um homem desesperado porque ele experimenta e encontra muitas coisas na vida, mas muitas coisas que não fazem sentido. E ele chama essas coisas de vaidade. Tudo é vaidade. Nada faz sentido. É como correr atrás do vento. Daí vem o seu desespero. Porque ele é um homem desesperado para aprender a viver, sabendo que a vida é muito curta, que a vida é muito passageira, que hoje a gente está aqui, mas amanhã a gente já pode não estar aqui. Então ele é um homem desesperado para aprender a viver enquanto ele está vivo, antes de morrer. E tudo isso que ele começa a descrever no capítulo 2, quando ele chega à conclusão, um pouco antes, no verso 18 do capítulo 1, que quanto maior a sabedoria, maior a aflição, quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Então ele chega à conclusão de que, primeiro, tudo que ele observou e tudo que ele viu na vida é parte de algo muito passageiro, muito corriqueiro, e é vaidade. Mas então ele percebeu o quanto isso também não é reconfortante. Então ele disse, quanto mais eu sei, quanto mais conhecimento eu busco, quanto mais sábio eu me torno, mais isso me coloca numa situação difícil. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Então no capítulo 2 ele começa dizendo, então eu me joguei, eu me lancei na vida. Eu disse, vamos agora, eu disse, venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Como se ele estivesse dizendo, vamos lá, vamos enfiar o pé na jaca e vamos viver, vamos ver o que essa vida tem a nos oferecer de bom. Mas ele começa depois a dizer que isso também não tem sentido. Chama o riso de tolice, diz que faz a pergunta de que adianta o prazer não adianta de muita coisa. E aí ele diz que todas as coisas nessa vida que se repetem, que são cíclicas, elas são canseira. Então essa fórmula que ele vai descrevendo aqui, e ele vai se repetindo, na medida em que ele vai passando por diferentes temas, e ele vai dizendo que eu descobri que isso também é vaidade, que isso também é como correr atrás do vento, é uma fórmula que eu chamaria de fórmula do cansaço. E que nos buscadores do nosso tempo contemporâneo, vai recebendo outros nomes. Nomes como depressão, nomes como exaustão, nomes como síndrome do burnout, síndrome do pânico e todas essas outras doenças contemporâneas. O mal do homem e da mulher contemporâneos não está no físico. O mal do homem e da mulher contemporâneos é psíquico. É um problema mental. Porque nós, de alguma maneira, nos sobrecarregamos, sim, no dia a dia, sobrecarregamos o nosso físico, mas a hipótese de um dos autores que eu tenho lido recentemente é de que nós temos sobrecarregado muito mais as nossas expectativas. Temos sobrecarregado muito mais a nossa mente de uma série de expectativas, ilusões e projeções que nós fazemos que nem sempre correspondem à realidade. Na maioria das vezes não correspondem à realidade. Então eu chego à conclusão de que nós precisamos hoje urgentemente de uma espiritualidade do descanso. E embora a tonalidade do texto de Eclesiastes seja uma tonalidade muito mais negativa do que positiva, porque ele é muito realista, porque ele não se nega a dizer aquilo que ele pensa sobre a vida, do modo mais nu e cru, ele nos deixa indiretamente algumas pistas, e eu queria falar de 3 pistas aqui. E ao falar dessas 3 pistas, eu queria abordá-las a partir de 3 estrofes de uma canção que talvez para os mais jovens não seja tão conhecida, para os mais antigos provavelmente sim. Não é o meu caso, é que eu sou historiador, então eu pesquiso e eu sei que,
das coisas que ocorreram no passado. Mas tem uma música de uma dupla sertaneja chamada Milionário e José Rico, chamada Estrada da Vida. E essa música que eu ouvi desde pequeno, né, que meu pai apresentava programas sertanejo, participava de rodas de música sertaneja com os amigos, e eu sempre escutei essa canção, mas muito recentemente eu parei para pensar na profundidade filosófica que está presente ali. Veja só, a profundidade filosófica da nossa música sertaneja. E vocês vão poder acompanhar e saber se eu estou assim, viajando um pouco na maionese em achar alguma profundidade filosófica nessa música. Mas a primeira pista é a seguinte: se na vida o imperativo é correr muito, o Eclesiastes nos convida a parar um pouco. Lá dos versos 11 a 22, ele vai descrever ele vai pintar um cenário para nós que ele só pôde pintar não enquanto ele estava correndo o trecho, ele só pôde pintar porque ele parou para pensar. Então no verso 11 ele diz: mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Então esse olhar que ele descreve aqui, no termo grego original, é ha. Esse olhar é um olhar retrospectivo, é um considerar, é um parar para pensar, é um perceber, é um discernir a vida pregressa, tudo aquilo que ele experimentou. A sua trajetória, como ele bem descreve dos versos 4 a 10, foi a trajetória de alguém que não só procurou experimentar muitas coisas na vida, mas na medida que procurou, ele encontrou a possibilidade de ser muito bem-sucedido. Salomão, que foi quem provavelmente escreveu Eclesiastes, foi um dos homens mais bem-sucedidos, se não o mais bem-sucedido no seu tempo. No verso 4 de Eclesiastes, ele começa descrevendo essa carreira. E ele diz assim: dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água e regar os meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mais do que os que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo o que um homem pode desejar. E essa descrição que ele faz da sua vida bem-sucedida, a vida de um grande campeão, a vida de quem alcançou o primeiro lugar, me lembra a primeira estrofe da música. Se você puder passar, por favor. Que diz assim: nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. O autor de Eclesiastes realizou projetos grandiosos. E ele não foi dessas pessoas que, na nossa vida, vivem buscando alcançar o primeiro lugar, ou na esperança de ser campeão, ou de serem campeões, e muitas vezes encontram a frustração, mais a frustração do que a realização. Ele encontrou a realização. Tem muitas pessoas que buscam e dão com a face de frente para um muro, para uma barreira, e elas nunca encontram exatamente aquilo que elas estão buscando ou aquilo que elas esperavam da vida. Eclesiastes está dizendo para a gente: eu achei tudo aquilo que eu esperava, tudo aquilo que um homem da minha idade, vivendo na minha geração, podia conquistar, eu conquistei. Mas a conclusão a que ele chegou é de que não havia nada,
tudo aquilo que ele encontrou que valesse a pena debaixo do sol. Então, ele parou, mais uma vez, como ele descreve nos versos 11 a 22, e concluiu que tudo aquilo gerou um enorme vazio e que a sua corrida foi como correr atrás do vento. Vocês já tentaram correr atrás do vento? Vocês já experimentaram essa proeza? Há uma descrição muito interessante, embora metafórica, mas ela pode ser aplicada em sentido literal, em João, em que ele vai falar sobre o Espírito Santo, e ele diz que o verbo, o vento, sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é o Espírito Santo, mas assim é o vento. Assim é o vento. Então, se imagina correndo atrás do vento, daquilo que você não pode agarrar, daquilo que você não pode ver, muito menos controlar e nunca alcançar. Imagina. Imaginou? Eu imagino e eu só me vejo, só chego a uma conclusão: é ridículo. É ridículo. Agora, traduz essa metáfora de correr atrás do vento para isso que ele está falando aqui e para o modo como nós vivemos a nossa vida. Para todas as coisas que muitas vezes nós buscamos, nós colocamos como meta, nós estabelecemos como prioridade, e ele está dizendo, é como correr atrás do vento. Você corre, 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 e não chega a lugar nenhum, e não pega nada de concreto que faça sentido. Então, a primeira dica que ele nos dá é de que a gente precisa parar. Nós precisamos parar para examinar as prioridades em que se baseiam as nossas vidas. Porque se a gente não parar, a nossa trajetória, o nosso caminho será indiscernível aos nossos próprios olhos. Consequentemente, nós não vamos conseguir separar o que é precioso do que é vil, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é real e o que é ilusório. E a gente pode não gostar muito de Eclesiastes, porque especialmente nesse primeiro diagnóstico que ele faz no começo do livro, ele não nos traz boas notícias, mas, no meu ponto de vista, ele está nos alertando para algo que muitas vezes nós não nos atentamos, de que parte da nossa espiritualidade e caminhada com Deus requer um caminho de descoberta, de revelação, das ilusões que eu nutro a respeito da minha vida, das prioridades que eu coloco, né? Daquilo que eu coloco como alvo. Então, isso só pode acontecer, né, se eu parar. Então, a gente corre, mas a gente também precisa parar. Essa é a primeira dica que ele nos traz nessa busca por uma espiritualidade do descanso. A segunda que eu vejo está lá no verso 23, que é, se na vida o imperativo se é realizar o máximo, Eclesiastes nos convida a cultivar o descanso. Na versão ou tradução ecumênica da Bíblia, esse verso 23, que diz, os seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza, nem mesmo à noite a sua mente descansa, ele diz, mesmo de noite o seu coração não descansa. Então, muitas vezes, nós paramos, em alguns finais de semana, ou as noites para dormir, nós paramos. O nosso corpo, muitas vezes, descansa. Mas o que ele está falando aqui é algo diferente. Não é você parar e sentir que o seu corpo entra em descanso. Porque muitas vezes o nosso corpo entra em descanso, mas o nosso coração não para de bater, de palpitar, de ansiedade, de angústia pelo dia de amanhã. A nossa mente não para de acelerar. Quantas e quantas noites você, eu, nós não perdemos insônias, preocupados com o dia de amanhã.
sobrecarregados com os problemas, com as preocupações, com a incerteza do dia de amanhã. Quantas e quantas noites nós não passamos em claro e não fomos capazes de dar descanso para o nosso coração, para a nossa mente. Então, na segunda estrofe da canção, ele diz uma coisa interessante, porque ele diz assim, né? Lembrando lá que no começo ele vai correndo, não pode parar, ele quer ser o campeão, ele quer alcançar o primeiro lugar. Mas depois vem um mas, um porém, um entretanto. Ele diz, o tempo cercou a minha estrada e o cansaço me dominou, minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. O final da corrida chegou. Nós normalmente pensamos que o final da corrida ele só se dá quando a gente estiver assim, bem velho, bem adiantado na vida. E o nosso corpo começa a aguentar menos os exercícios físicos, o trabalho frenético, e nós começamos a ser menos produtivos, produtivas, e nós temos que parar necessariamente, ou ir parando gradativamente. Mas isso é um engano, isso é uma ilusão. O tempo, muitas vezes, cerca a nossa estrada muito antes do que a gente imagina, muito antes do que a gente espera. Essa ideia do tempo cercando a minha estrada na música, ela pode estar dando o sentido de decadência. E a gente normalmente pensa na velhice como a idade da decadência. E o próprio Eclesiastes vai dizer isso lá no capítulo 12. Se você der uma saltada para o capítulo 12, ele vai dar algumas indicativas. Justamente no final aqui do capítulo 11, ele dá alguns conselhos para os jovens. Mas ele também dá conselhos para os idosos. No início do capítulo 12, ele diz, não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Essa é a imagem da decadência. E é um engano a gente pensar que a decadência chega só quando o nosso corpo definha e envelhece. A decadência pode chegar muito antes, a depender do ritmo em que nós levamos a nossa vida, a depender das doenças que nos acometem. Eu penso que cada vez mais cedo o tempo tem cercado a nossa estrada. Você, assim como eu, deve conhecer pessoas próximas, jovens, cujo tempo cercou a estrada muito cedo. E muitas vezes essas pessoas não tiveram a chance de parar e pensar se a vida valeu a pena, se a corrida valeu a pena, antes que o tempo cercasse a estrada. Tem um filósofo coreano que eu estou lendo, que ele chama a nossa sociedade, corretamente a meu ver, de sociedade do cansaço. E ele diz, a sociedade em que nós vivemos é uma sociedade do cansaço, porque ela também é uma sociedade do desempenho, da positividade, em que nós raramente dizemos não para as oportunidades, para as chances que se nos aparecem na vida. Sobretudo se nessas chances nós vemos a oportunidade de crescer, de ganhar, de vencer, de obter mais dinheiro, de obter mais sucesso, de conquistar as realizações que tanto planejamos. Desempenho. O desempenho que faz com que os nossos corpos muitas vezes parem à noite, mas as nossas mentes não deixem de estar aceleradas. Ele diz, a nossa geração, a geração que faz parte dessa sociedade, é a geração que está muito bem expressa naquele slogan da campanha do Obama, Yes, we can. Sim, nós podemos. Então nós nos permitimos ser coagidos pelo desempenho. O desempenho que nos leva a querer produzir cada vez mais. E que surpresa!
Não há aquilo que o filósofo chama, ou pouquíssimas vezes há aquilo que o filósofo chama de repouso de gratificação. O momento de parar, de olhar para trás e de festejar, de comemorar, de descansar diante daquilo que foi feito. O resultado é óbvio. O resultado é que nós vamos, já que nós não temos esse repouso de gratificação, nós vamos nos tornando, né, e vamos ficando cada vez mais disfuncionais. Porque nós nos acostumamos, vamos nos acostumando a dirigir com um tanque vazio. Se a gente não para ter um repouso de gratificação, ou seja, encher de novo o tanque, o que significa que a gente vai continuar dirigindo, mas a gente vai continuar dirigindo com um tanque vazio, sem perceber. E isto significa que na minha saúde emocional, espiritual, mental, física, eu vou criando um déficit permanente. Só que, né, o pior é que a nossa sociedade do desempenho, que também é a sociedade do cansaço, nos oferece inúmeras e muitas possibilidades para cobrir o déficit. Então nós vamos nos entupindo de antidepressivos, de estimulantes de toda sorte. A criança é inquieta, né? Ela tem problemas de déficit de atenção ou de hiperatenção, e ao invés de lidar com o problema, nós vamos lá e damos Ritalina para ela, sem pensar nas consequências do futuro. Eu tenho uma amiga que tomou a vida toda, e só foi experimentar as consequências quando já adulta. E como foi difícil para ela, e como ainda é duro para ela viver, tomar a decisão de parar de tomar esse remedinho. Então nós nos entregamos muito facilmente aos apelos da indústria farmacêutica, aos apelos dos estimulantes que a nossa época nos dá para que a gente possa cobrir o déficit. Tempos atrás eu estava conversando com os alunos eu sempre procuro fazer isso nos intervalos de aula lá na faculdade, e aí eu estava conversando com uma moça, e a moça disse assim, eu vi que ela estava comendo um salgado, e na mesa tinha uma bebida chamada Furioso. Você já conhece essa bebida, Furioso? É uma versão mais furiosa do Red Bull e esses outros estimulantes, né? Pois é, eu tomei esse negócio, eu conheço. Então eu falei para ela assim, isso daí acho que não faz bem para a saúde não, né? Ela disse assim, pois é, professor, com um tom de pesar, mas ao mesmo tempo, né? Dizendo, pois é, mas eu não vivo sem o Furioso. Todos os dias eu tenho que tomar um desse. E a moça faz pós-graduação, está fazendo graduação, trabalha o dia todo, né? E não sobrevive sem um Furioso. Eu comecei a fazer as contas, um Furioso de 500 ml, 365 dias no ano, 180 litros de Furioso. E o que a gente não para pensar é que uma hora a conta vai chegar. Chega, veja, ninguém é robô, ninguém é máquina. Uma hora a conta vai chegar. E por que é que a gente para pensar só quando a conta chega? Há algum tempo eu venho me questionando. A conta chegou tantas vezes para mim que eu falei assim, chega. Está na hora de parar. Está na hora de fazer alguma coisa antes que a conta chegue. Porque ela chega uma vez, chega duas, chega três, chega quatro, e daqui a pouco pode não existir mais Jonathan para contar a história. Então eu falei, ou eu faço alguma coisa agora, a respeito dessa tirania do desempenho que está, assim, me escravizando, ou daqui a pouco não vai restar mais Jonathan. E logo não vai restar mais brilho humano em mim e em você. Uma monja americana, Joan Chittister, ela diz que isso me remete muito a essa questão de a gente não saber lidar com o déficit ou com os déficits, porque todos nós nos cansamos. Ela diz assim, nós procuramos
exterminar tudo aquilo que nos faz humanos e chamamos isso de progresso. E aí eu fiquei pensando, progresso, ok, a que preço? A que preço esse progresso, esse progredir? O quanto de regresso há nisso que nós chamamos, muitas vezes, de progresso, de sucesso? Então eu preciso parar para rever. Pode ser progresso para a carreira, pode ser progresso para a tecnologia, para a inteligência humana, pode ser progresso para a ciência, mas não necessariamente é progresso para a vida. E a vida, Eclesiastes está nos chamando a atenção o tempo todo, a vida é mais importante. Então, eu descobri que a gente só encontra descanso quando, em primeiro lugar, a gente aprende que existe um momento para largar a mão, sabe? Dizer não a esses estimulantes e esses remedinhos e todas essas coisas que nós utilizamos no dia a dia para poder funcionar, para se manter funcional e se permitir vivenciar o déficit. E dizer, hoje não dá. Me desculpa, hoje eu não vou conseguir desempenhar o que eu queria desempenhar, o que você espera que eu desempenhe. Ou seja, se eu não aprender a conviver com o déficit e descansar devidamente para que esse déficit seja naturalmente preenchido, a conta vai vir. A conta vai vir. Pode ser tarde demais. Eu comecei há um tempo atrás a fazer essa oração. Senhor, me permite e me ajuda a mudar esse estilo de vida e permita e faça com que não seja tarde demais. A gente nunca sabe. A gente vai se forçando até o limite, muitas vezes, e vai se esquecendo, né? Que nós somos gente, que nós somos humanos e que uma hora a gente precisa parar, senão a máquina vai parar. Então a gente precisa reconhecer e estabelecer limites. Primeiro para os imperativos que estão dentro de você, na sua mente, dizendo você precisa isso, aquilo para alcançar tal coisa. Então eu preciso parar, questionar e dizer assim, preciso mesmo? É isto mesmo? Isto vale a pena? Vale a pena esse sacrifício? E começar a dizer isso para as pessoas, né? Porque não vai faltar na sociedade do desempenho, da positividade, alguém que chegue para você e diga, yes, you can. Mas se a gente não chegar em um momento e disser assim, no, I can't, ou quando a gente chegar para alguém que a gente ama e vê que está nesse estilo de vida e diz assim, no, you can't, não, você não pode, não é? Pode ser que não exista daqui a pouco essa pessoa para contar história. E a gente precisa entregar mais as coisas ao Senhor, nas mãos do Senhor, que é quem realmente conhece o que é melhor para nós, que conhece o nosso coração, que nos esquadrinha e que nos conhece muito proximamente, que sabe das nossas necessidades, antes mesmo que elas se apresentem a nós. Então a gente precisa entregar para o Senhor. Então eu comecei a fazer, como os Alcoólicos Anônimos e tantos outros grupos que utilizam essa oração, a oração da serenidade. Vocês conhecem a oração da serenidade? E dizer para mim e diante do Senhor todos os dias, Senhor, dá-me serenidade para aceitar o que eu não consigo mudar. Coragem para mudar o que eu posso. E sabedoria para saber a diferença. Essa oração é fantástica. Pode parecer bobinha para alguns, né? Mas para quem entrou e está há muito tempo nesse ciclo viciante ou vicioso do desempenho, ela pode funcionar muito bem. Porque muitas vezes eu e você não somos diferentes de um dependente químico. A gente se torna workaholic, a gente se torna refém das nossas próprias metas e ambições. Isso não é muito diferente de ser um dependente, né? De ser um drogado, uma drogada. Há muitas drogas na vida, muitas delas legais, e essas são as mais perigosas. Essas são as mais perigosas, porque não tem ninguém que vai chegar para você e dizer assim, para,
Não pode. É proibido por lei, ou coisa desse tipo. Por fim, eu estou caminhando para o final realmente. A terceira dica que o Eclesiastes nos dá é: se na vida o imperativo é ter sucesso e acumular, Eclesiastes nos convida a aproveitar. Então ele chega lá no verso 24, ele chega assim: por isso eu concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Ou seja, quando nós trabalhamos compulsivamente, nós tendemos a nos esquecer desse elemento muito simples que ele nos traz no verso 24. Nós nos esquecemos das alegrias simples, dos gozos e dos prazeres simples que Deus nos coloca, que Deus coloca à nossa disposição. Prazeres como comer, beber, se divertir, relaxar, aproveitar a vida ao lado das pessoas que nós mais amamos. Então veja, o buscador, o Eclesiastes, não é contra o trabalho e nem contra o desempenho. Se vocês lerem o capítulo 3, ele vai dizer que há um tempo e um propósito para cada uma das coisas da vida. Ele diz: há tempo de plantar, por exemplo. Há tempo de construir. Há tempo de procurar. Mas também há tempo de colher. Também há tempo de parar de construir. Aliás, há também tempo de demolir, de desconstruir as coisas. E no fundo, esse convite dele é um convite à desconstrução. É a gente olhar para esses pequenos impérios que nós construímos, esses edifícios que nós tanto valorizamos e dizemos que é a coisa mais preciosa da vida, e demolir, e dizer: não, não é isso, está tudo errado. E passar a enxergar aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente compensa. Então veja, coisas simples, coisas simples. Quando meu filho tinha 2 anos de idade, a gente estava em casa assim na hora do almoço, e naquele dia a gente não teve tempo de fazer almoço, e nós pedimos uma marmitex. E aí chegou um entregador de marmitex, bateu a porta. Enquanto eu digitava a minha senha na maquininha para fazer o pagamento, ele viu meu filho brincando no tapete, e ele disse assim: que lindo o seu filho, né? Eu falei assim: muito obrigado. Aí ele disse assim: nossa, rapaz, você não sabe, você precisa curtir o seu filho. Senta lá com ele, brinca com ele, aproveita o máximo possível, porque essa idade vai passar voando. Hoje eu estou com um bebezinho de 6 meses, e eu estou tentando viver com ele, com todas as minhas forças, aquilo que eu não consegui viver com a minha filha de 15. Hoje a minha filha tem 15 anos, mas eu não me lembro quando ela tinha 2, quando ela tinha 3, quando ela tinha 4, quando ela tinha 5, 6. Porque eu entendia naquele tempo que a minha vida, para dar boa vida para minha filha, para minha família, era só trabalhar. Então eu me lancei e eu trabalhei muito. Eu conquistei algumas coisas, mas eu descobri que não vale a pena. Não vale a pena trabalhar tanto e acumular tanto e perder a infância da minha filha. Não valeu a pena. E agora, a mensagem desse entregador que ficou na minha mente durante muito tempo, que voltou enquanto eu preparava essa mensagem, ela é muito interessante, porque ela também fala, ela diz para a gente aquilo que Eclesiastes também nos fala, que o tempo não volta. O tempo não volta. A música do Lulu Santos fala isso, né? Nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. Nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia. Então eu preciso ter essa consciência de que não vai voltar. O momento que eu preciso viver intensamente agora. O amor que eu preciso dar agora. Porque não vai voltar. O momento de hoje não vai voltar. E aí a gente se volta para a terceira estrofe da canção, e ela nos diz algo muito interessante também. Porque ela começa a falar do exemplo da vida. Este é o exemplo da vida. Para quem não quer compreender, nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer.
Aqui está uma coragem, que é uma coragem que Eclesiastes também quer plantar em nós, e que Deus quer plantar em nós, que é a coragem de ser quem nós somos. Então a gente precisa se desfazer das ilusões, como ele está se fazendo aqui, e dentre elas, se desfazer das ilusões a respeito de nós mesmos. De nada adianta um corpo descansado, mas uma alma cansada, uma alma fadigada, de viver perseguindo um ideal e alguém que você gostaria de ser, que os outros gostariam que você fosse, mas que você simplesmente não consegue ser. E por que não consegue ser? Porque isso não é o que você é. Há em Eclesiastes um convite para que nós, sim, desempenhemos, para que nós, sim, demos o melhor de nós naquilo que Deus coloca diante de nós para fazer, aquilo que Ele põe nas nossas mãos, com os dons e talentos que Ele nos dá, mas que nós façamos isso respeitando os nossos limites, sabendo muito bem quem nós somos, e não deixando com que ninguém, muito menos nós mesmos e nada, roube isso de nós. Então hoje, por uma espiritualidade do descanso, a gente precisa aprender a lição dessa canção. A gente precisa ser o que nós somos. A Joan Chittister diz assim, que a realização da vida reside em se tornar mais e mais aquilo que afirmamos ser. O sucesso, diz ela, reside em ser fiéis a nós mesmos, qualquer que seja o preço no final. Então eu descobri, e Eclesiastes nos dá, em conversa com o milionário José Rico, né? Mais uma dica. Ele nos dá uma nova definição de sucesso. Sucesso é ser quem você é. Sucesso é ser quem nós somos. Nós falamos muito de fidelidade a Deus, mas muitas vezes nós pecamos num nível muito básico da fidelidade a Deus. E esse nível básico da fidelidade a Deus é aceitar quem você é, com os dons e talentos que lhe foram dados. E não permitir que ninguém e que nem nada venha transgredir isto, venha transgredir o seu valor por aquilo que é, por aquilo que você já é. Tem uma passagem em Eclesiastes que é uma das definições mais lindas de graça que eu já vi, e que ele diz assim, né, em que ele está falando sobre aproveitar a vida de novo, que também é uma das recomendações cíclicas em Eclesiastes, em que ele diz assim, aproveite a vida. Deus já se agradou do que você fez. Numa outra tradução diz, Deus tem prazer no seu prazer. Então, quando você pensar demais no fazer, quando eu pensar demais no fazer, eu preciso me lembrar, Deus já se agradou do que eu fiz. Porque Ele me fez do jeito que eu sou. E Ele não quer que eu seja uma outra pessoa, senão eu mesmo. Com todo o potencial para o qual Ele me criou. É muito cansativo, gente. A alma vai definhando aos poucos. Quando nós nos recusamos ser nós mesmos e aceitamos, por quaisquer imperativos que sejam, ser uma outra pessoa, desempenhar uma outra função, desempenhar um personagem. Não há nada mais adoecedor para a alma do que você desempenhar um personagem, ser alguém que você não é. Muitos atores, e tem um que me vem à mente agora, que morreu há algum tempo atrás, né? O Heath Ledger. Eu gostava muito desse ator e ele fez, um dos últimos filmes que ele fez foi O Cavaleiro das Trevas, e ele interpretou o Coringa. E na época eu lembro de ler muitos relatos sobre a vida que ele levava enquanto ele fazia ali o Coringa. E algumas pessoas mais próximas disseram que ele entrou demais no personagem, que ele não conseguia sair do personagem.
E quando ele entrou no personagem, um personagem sombrio, maluco, esse personagem entrou nele. E esse personagem conflitou com aquilo que possivelmente ele era. Tudo isso são hipóteses. Eu não sei se foi realmente assim que aconteceu, mas a história dele me faz lembrar disso. Me faz lembrar que o maior sucesso na vida e a maior fidelidade a Deus que eu posso demonstrar é a fidelidade a mim. A fidelidade ao meu ser, como eu sou. E eu queria convidar você essa noite a abraçar essa fidelidade. A aprender com a lição da música e com a lição de Eclesiastes. Ele disse: eu fui o maioral em Jerusalém. Eu conquistei tudo que eu podia conquistar. Mas isso ainda não significa que eu encontrei o que eu descobri quem eu sou. Então eu preciso parar e perguntar diante de Deus e diante da minha própria consciência: quem sou eu? Quem sou eu? Jesus fez essa pergunta para os discípulos, lembra? Ele perguntou: o que é que dizem por aí, o que é que estão dizendo por aí que eu sou? E aí eles responderam: uns dizem que você é profeta, outros dizem que é Elias. Ou seja, há muitas identidades por aí, correndo a respeito do Senhor. E Jesus não perguntou isso porque ele tinha crise de identidade. Jesus queria saber o que os discípulos que caminhavam com ele entendiam que ele era. Porque Jesus ouviu uma voz lá no Jordão, no dia e no momento do seu batismo, que diz assim: tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, quando eu estou assim, um pouco em crise de identidade, a respeito da minha vida, eu tento parar e escutar a única voz, no meio de tantas outras, e muitas vezes a minha mesma, que vale a pena ser escutada. A voz que diz: você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Não importa o que digam, não importa o que façam, não importa a fama que corre aí a respeito de você. Eu não tenho ilusões a respeito de você. Não deixe que os outros tenham ilusões a respeito de você. Você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Queria orar com vocês. E eu queria fazer mais do que orar. Eu queria vir aqui à frente, como a pessoa número 1 a dizer para vocês e a abrir o coração e dizer que mais do que nunca hoje eu preciso ouvir essa voz. Foi muito difícil para mim estar aqui hoje. Muito difícil. A gente teve uma semana muito difícil, em que eu coloquei em dúvida muitas coisas. Eu e minha esposa. Então eu me coloco aqui como a primeira pessoa que precisa ouvir essa voz. E que precisa aprender, como diz a canção que nós cantamos aqui, a descansar no Senhor. A encontrar o descanso no Senhor. Mas algumas coisas eu preciso fazer para isso. Jesus lá em Mateus 11, ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei. Mas ele não diz simplesmente: venham a mim e imediatamente encontrarão descanso. Ele diz: venham a mim e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então eu preciso ir até Jesus, num ato voluntário de dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Mas eu também preciso parar durante a vida e olhar para Jesus e quem Jesus fez e as palavras que Jesus diz e aprender com Ele o que significa ser manso e humilde de coração. E assim, e somente assim, como Ele nos ensina nesse texto, eu encontrarei descanso. Porque o jugo de Jesus, diferentemente dos muitos jugos aos quais nós nos submetemos nesse mundo, e muitas vezes o próprio jugo da religião, é leve, é suave.
E o fardo que Ele coloca sobre os nossos ombros também é. Você poderia se colocar nesse momento na mesma posição que eu? Aqueles que de coração se sentem nesse momento cansados e sobrecarregados por alguma razão. Coloque o seu coração e a sua vida no altar de Deus, aos pés de Jesus e aos pés da cruz. E entrega a Ele os seus caminhos, os seus pensamentos, e permita que Ele seja o teu guia, o teu descanso, especialmente nos momentos em que o teu coração estiver agitado, a tua mente agitada, em busca de muitas coisas, incerta sobre muitas coisas. Faça essa oração agora em silêncio diante do Senhor. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e rasgamos o nosso coração. Cada um aqui à sua própria maneira, com seus problemas, com as suas ansiedades, com as suas inquietudes, e queremos depositar diante do Senhor todas elas. Especialmente aquelas que nós lutamos tanto para mudar, mas temos nos visto incapazes de mudar. Todas aquelas expectativas que nós lançamos sobre as nossas vidas, de uma grande carreira, de um sucesso naquela área em que nós buscamos, todos os nossos planos ambiciosos e todas as nossas frustrações também, nós colocamos diante do Senhor. E nós pedimos que o Senhor nos ensine a ser como Jesus, mansos e humildes de coração. Que o Senhor nos ensine esse caminho do descanso. Que o Senhor nos ensine a parar para ouvir as vozes que estão no nosso redor, para ouvir as vozes do nosso interior, mas sobretudo para ouvir a Tua voz. Para ouvir a Tua voz. E compreender e discernir o que ela nos diz. O que ela nos diz. O que o Senhor quer nos dizer hoje, Pai. E ter a coragem de abrir o nosso coração e a nossa vida para que a Tua luz ilumine os nossos cantos escuros. E ao iluminar os nossos cantos escuros, a revelar aquilo que pode ser um caminho de vida aos nossos olhos, mas que na verdade é um caminho de morte. Nos liberta, Senhor, das coações, pelo desempenho, pelo sucesso, pelo acúmulo, pelas realizações. Não porque elas são ruins. Nós entregamos, Deus, as nossas vitórias, as nossas conquistas, tudo que nós somos e tudo que nós temos ao Senhor. Mas nós pedimos que o Senhor nos ajude a colocar as nossas prioridades no lugar certo. No lugar certo. De modo que nós encontremos descanso, de modo que nós saibamos o tempo certo e o propósito certo para cada uma das coisas da nossa vida. E assim, aprendamos de Jesus. E ao aprender de Jesus, encontremos descanso. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia dos meus irmãos e irmãs. Nos dê força
e nos dê graça e nos dê sabedoria nessa caminhada. No nome santo de Jesus. Amém.